Não há dúvida, voltando à frase do Nelson, de que a mulher adora qualidades do amante que ela não gostaria do marido, né? A imprevisibilidade, né? Às vezes mistério. Uma coisa que pode causar muito problema num casamento, falando das mulheres para com os homens, são elementos que produzam uma sensação de mistério, de que o homem tem algum mistério no dia a dia. Num casamento isso pode não funcionar. Eu não tenho tanta certeza, sabe? Quando você vai em direção, o outro se afasta, quando o outro vem, você se afasta. Mas o que eu queria dizer é assim, eu tenho estado muito desconfiado de máximas com relação a gente ter muita certeza nesse âmbito das relações afetivas e sexuais, né? Por exemplo, características como leveza, bom humor, inteligência, né? São características que normalmente parecem atrair as mulheres, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser determinante numa relação entre homens e mulheres, do ponto de vista da mulher, generosidade é fundamental nas relações. E quando você está falando de relações sexuais e eróticas, generosidade seguramente passa pelo tesão que você tem e fazer com que ela tenha tesão. Isso significa tempo, isso significa você gostar de fazer ela ter tesão, o que é seguramente uma das formas possíveis de fazer com que uma mulher tenha prazer, inclusive pelo fato do prazer dela ser mais difuso ao longo do corpo, Sim. né? E então, nesse sentido, os moleques afobados tendem a se ferrar. A mulher se sentir objeto de desejo de um homem é uma coisa fundamental, porque significa, não significa a priori que você está... a objetificação do corpo, que se fala por aí, inclusive na publicidade, escreveu muito sobre isso, é uma coisa. A possibilidade de você se sentir objeto de desejo por parte de alguém, eu estou falando aí da mulher no caso, é uma experiência gostosa, porque você percebe que você enlouquece o outro. Com certeza. Né? Isso faz parte do jogo erótico. E a minha grande crítica ao universo politizado dessa discussão é porque eu acho que quando um elefante entra numa loja de cristais, ele não tem a sutileza do movimento para lidar com as coisas que estão ali dentro. E aí quando você entra com uma carga semântica, com frases de efeito, quando o desejo é politizado demais, você cria mais dificuldade ainda do que já existe. A vida sexual é sempre um problema. Entendi. Bom, Freud já tinha dito isso. Uhum. E quanto mais saudável quer se fazer ela, na realidade, mais você elimina. A teologia israelita antiga, ela não trabalha com a noção de retribuição. Ela não trabalha com a noção de que você deve ficar querendo agradar a Deus no sentido de seduzi-lo. A própria noção de aliança que Deus faz com Abraão, né, originariamente, é uma aliança que Deus faz porque Ele quer. E se fosse na base da retribuição, Ele já tinha desistido depois de tudo que já se fez, certo? Então, o livro de Jó, ele mostra que a relação com Deus é, antes de tudo, uma relação assimétrica. Deus criou o mundo, ninguém sabe por quê, porque Ele não estava entediado. Deus não precisa que os homens fiquem adorando Ele, ou o tempo inteiro querendo agradá-lo. Deus é comovido pelas lágrimas da mulher estéril, que chega a ser feiticeira quase para conseguir ter filhos. Então, se você pensar que Deus só gosta daqueles que são certinhos e ficam tentando seduzi-lo, na realidade ele não seria o personagem grandioso que ele é. Quer ver um outro trecho fundamental? É o trecho quando Jesus está na cruz e ele está com dois ladrões, um de cada lado, e tem o bom ladrão e o mau ladrão, como se fala, e o bom ladrão virou São Dimas, né? É uma figura que o sujeito fala lá, o mau ladrão, se você é Deus, por que você não para com isso tudo aqui?
né? E aí o bom ladrão, Dimas, fala, cala a boca, né? A gente está aqui porque merece, a gente de fato era ladrão. Esse homem não fez mal para ninguém, né? E aí ele fala para Jesus, eu só peço que você lembre de mim quando entrar no paraíso. E Jesus responde para ele, que hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Ou seja, esse bom ladrão, ele não fala isso porque ele está querendo agradar a Jesus Cristo. Ele fala porque ele sabe que ele merece estar na cruz. A teologia da prosperidade, ela é uma teologia que pressupõe o seguinte: se você aceitar o Espírito Santo, significa que todos os ministros religiosos o façam. E o ambiente em que não é o ambiente em que a criança, ou mesmo o bebê ou o adolescente consegue ter confiança, né? Assim, começando pelo ambiente familiar onde ele cresce. É um ambiente que, portanto, você não consegue ter confiança, né? Pode fazer de você uma pessoa pessimista com relação ao mundo à sua volta, porque para você não ser pessimista, você tem que ter alguma dose, você tem que ter aprendido a confiar no mundo, em alguma medida, né? Você tem que ter aprendido a confiar nas pessoas em alguma medida. E eu estou falando, então, de um pessimismo que está vinculado à experiência melancólica, né? O melancólico, ele não consegue confiar no mundo, o melancólico não consegue confiar nas pessoas. E quando eu digo assim, confiar, é confiar razoavelmente, né? Não é você ser uma besta, tipo, que acha que todo mundo é lindo, o mundo é lindo. Não é isso. É uma coisa meio profunda, assim, a capacidade que você tem de ter tesão pelas coisas, de você ter entusiasmo, né? Eu acredito que o otimismo, não no sentido idiota que o marketing fala por aí, os picaretas, o coaching falam, palestras motivacionais, o otimismo, acho que a melhor forma de compreendê-lo, assim, no sentido psicológico, é você ter tesão pelas coisas que você faz, por algumas pessoas. E quando eu falo tesão aqui, eu estou falando só tesão sexo, estou falando eros, no sentido grego, né? No sentido que o Nietzsche fala, por exemplo, né? Você ter eros, a vida ser de alguma forma erotizada, e ao mesmo tempo de você ter a possibilidade de confiar razoavelmente em algumas pessoas, confiar que as coisas que você vai fazer consegue chegar lá. Então eu acho que o pessimismo nesse sentido é seguramente fruto de um ambiente em que você cresceu, que é um ambiente que meio que te ensinou a você não confiar em ninguém, a você não ter prazer nenhum em absolutamente coisa nenhuma, e por isso você cresce, digamos assim, psicologicamente pessimista.